aqui começando a gravação, senão a escola me mata. Bom, hoje, dia 2 de abril de 2025, são 19 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão do nosso tradicional encontro de peritos, esse bate-papo que sempre que a gente tem um tempo a gente procura realizar. Gosto muito desse contato que nós temos aqui ao vivo. E hoje vamos falar de um tema bem assim, como vou dizer, recorrente no nosso trabalho em grafoscopia e, por que não dizer também, em documentoscopia. Deixa eu admitir aqui o pessoal aqui. Gente, vocês já sabem como funciona o nosso encontro. Também, Todos senhor. podem ter a voz, todos podem perguntar o que quiserem, tá? Todos aqui têm livres, espaço aberto para todos, caso queiram fazer alguma pergunta, comentar sobre algum fato, enfim, todos aqui têm total liberdade para se manifestar quando quiserem, tá? Sobre certificado, a live de hoje ela fornece certificado para as pessoas que fizeram a inscrição lá pelo Simpla. Quem ainda não fez, ainda dá tempo. Eu acho que até às 8 horas da noite é possível fazer a inscrição. Faça Liguei o aqui fogo. super Isso aqui simples. é congelado, né? E no final da transmissão, Muito nós vamos bem. colocar Eu aqui foi? os procedimentos para que o certificado seja recebido por todos vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Eu acredito que todos vocês estejam. Vocês estão visualizando os slides? Confirma para mim, por gentileza, bem rapidinho. Eu tô, tudo certinho. Perfeito, ok? Muito bem. Gente, tema de hoje: grafoscopia, no caso, limitações e prejuízos em cópias. Daqui a pouco eu vou dizer por que esse tema foi escolhido, tá? Rapidinho, coisa bem rápida, porque eu acho importante que todos saibam das competências daquele que ministra o evento, mas também bem rápido, porque eu não gosto de falar sobre mim mesmo, fico acanhado, falo sem nenhum problema, tá? Eu tenho formação, eu tenho pós-graduação em perícia grafotécnica, tenho formação também em documentoscopia digital, em perícia judicial, grafoscopia e documentoscopia, enfim. Tenho alguns cursos de formação profissional, sou atuante em diversas localidades do Brasil, tá? E eu acho que é só que eu fico muito acanhado quando eu falo de mim, ok? Vamos lá então. Vamos tentar ser o menos polêmico possível, mas eu acho que vai ser difícil porque esse assunto vai talvez incomode algumas pessoas, que é a perícia grafoscópica realizada em cópias, ok? E o que que nós notamos, no caso, em grupos, em rede social, enfim, o que que eu, e assim como outros profissionais, nós vemos percebendo em muitos peritos, não só os peritos que estão iniciando na área, como também aqueles que já são atuantes há um tempo. Nós vemos uma resistência muito grande de peritos atuantes em simplesmente solicitar documentos originais. Ou seja, é o perito realizando um exame grafoscópico em uma cópia dos autos. Gente, em primeiro lugar, deixa eu esclarecer. Uma perícia em cópia é possível. Vamos falar disso daqui a pouco. É absolutamente possível realizar um trabalho satisfatório em uma digitalização. Agora, possível, eu vou adiantar um pouquinho já o conteúdo do slide, possível não quer dizer, ah, não sei se obrigatório é a palavra, mas é meio por essa ideia, possível de possibilidade. Mas vamos bem devagar, vamos bem. Professor, mas Oi? tem uma. Com licença, Fernanda, não estou aparecendo porque eu estou feia, viu? Vou ficar. O senhor está ouvindo minha voz? Ok. Professor, eu anotei uma lei, eu não estou lembrando o nome da lei. Tem uma lei em relação, por exemplo, teve um dos processos que eu solicitei, né, o contrato original. Uhum. O advogado rebateu, né, no processo, e ele mencionou uma lei que eu não estou lembrando o nome, que é em relação a favor de fazer o perito fazer o laudo com essa cópia.
Vamos falar consta disso no. daqui a pouco. Eu não lembro agora de mente qual é o número da lei, mas eu sei que eu gravei, eu até anotei em algum canto para me dar uma lida depois. Ele entrou com essa justificativa. Aí depois, quando o senhor. Eu falei mesmo só para o senhor, quando no decorrer da live, o senhor falar sobre isso daí para a gente. Nesse caso, como é que a gente pode proceder? Só isso mesmo. Ok, nós vamos falar sobre isso sim, não se preocupe, tá? Gente, esse receio essa resistência de peritos, vamos colocar um ponto. Uma coisa é, só um minutinho que a minha câmera sumiu. Eu voltei. Uma coisa, gente, é não faço a perícia na cópia porque o original não existe. Isso é uma coisa. Outra coisa é não faço a perícia, faço na cópia porque eu não vejo necessidade de pedir o original. São coisas muito diferentes. Essa é a ideia desse encontro. Essa diferença entre não ter ou não precisar fazer, tá? E essa resistência dos peritos em pedir, solicitar documentos originais, podem existir N fatores, mas o que eu tenho percebido, e que alguns perceberam, eu elenquei em alguns tópicos. Primeiro, não só em pedir documentos, mas também, no geral, existem peritos que têm receio de se manifestar no processo. Medo. Tem medo de protocolar uma petição, vamos dizer assim. Eu vou falar com o advogado, vou falar com o juiz. Gente, vocês são peritos. Falar? Tem, professor, tem gente que tem medo até de ligar para o tribunal. Parece que o pessoal do tribunal morde. Eu conversei já, eu estava em um grupo, eu falei que eu ligo para os tribunais se eu tenho dúvida em algum processo, eu mesmo entro em contato e tiro a dúvida lá, né? Aí Uhum. teve um colega do grupo que disse que ele tinha medo, acho que ele tem vergonha, ele nem sabia que podia ligar para o tribunal. Ficou sabendo quando eu falei. Exatamente. Tem gente que tem peritos que têm esse medo, esse receio de se dirigir ao magistrado ou mesmo a advogados. Para vocês terem uma ideia, existem peritos que têm medo de se apresentar no fórum. Por exemplo, o perito se cadastra e ele tem medo de se apresentar. Gente, a apresentação, depois que você tem seu cadastro num TJ validado, o perito que pode se deslocar até o fórum se apresentar, isso dá bons resultados. Temos muitos peritos que executam esse procedimento e tem uma mudança drástica em relação ao quantitativo de nomeações. Então, se vocês, ou se alguém que está assistindo, ou agora ao vivo, ou posteriormente na gravação, tem esse receio, desculpe, vocês terão que perder esse medo. Tá? Agora, voltando ao tópico do nosso encontro. Manifestação no processo é rotina. O perito, ele protocola petições no sistema, isso é uma coisa, trabalho de rotina. Então, receio, temos que perder esse receio. Tá? Agora, essa segunda hipótese, particularmente, eu tenho uma certa resistência em ir nesta linha de raciocínio, de falta de informação. Mais precisamente, falta de informação sobre limitações e prejuízos, ou seja, o perito ele tem a cópia na mão, só que ele não sabe que tipo de prejuízo que aquele trabalho pode vir a acarretar, no caso do Professor, trabalho mas se feito na essa cópia. cópia ela for visível, se for uma Oi? cópia, por exemplo, mesmo que essa cópia do contrato, se estiver lá no processo, não é a Sim, original, é a cópia. sim, Só que é uma cópia digitalizada, uma cópia que eu estou vendo perfeitamente a assinatura. Há necessidade de eu ter que pedir o original, mesmo sabendo que dá para me fazer pela cópia? sim. E vamos falar por que no caso, é uma das limitações. A limitação mais considerável talvez seja em relação à qualidade gráfica. Mas existe um outro tipo de limitação também, que essa limitação é exatamente aquela que poucos se atentam. Tá? Vamos falar disso também. Ah, agora, eu caio mais nessa hipótese aqui, comodidade. Por quê? Por que eu vou pedir um documento original? Eu tenho que elaborar a petição, eu tenho que saber como redigir uma petição, que não é uma coisa muito simples. O que corrobora isso é a quantidade de pessoas em grupos que pedem modelos de tudo quanto é tipo de petição. Redigir uma petição é necessário
ter uma redação muito boa, ortografia, embora... Ih, a escola vai me matar, mas é que eu vou... Gente, essa live vai ser... Eu vou falar muita coisa polêmica aqui, sinto muito, mas temos que falar disso. Temos pessoas que não encorajam peritos a escrever direito. Estou falando de ortografia básica. Ah, não precisa, o juiz só quer saber da conclusão do conteúdo do laudo. Temos peritos ou formadores de opiniões, no caso da perícia, que estimulam isso. Não, não precisa. Tá? Voltando. Por que eu vou ter um trabalho de redigir uma petição? Ou ir em grupos, procurar modelos, enfim. Eu tenho que ir até o fórum, tenho que pegar o modelo. O modelo não, olha, o modelo na cabeça. Eu tenho que pegar o documento que está no cartório, mas já está nos autos. Eu pego aquele dos autos. Atualmente, eu estou indo mais nessa linha. Comodidade. Pedir documentos, solicitar, usar fundamentação, deslocamento, dá trabalho. No caso, sai daquela zona de que você pode fazer tudo da sua casa. E temos propagandas de cursos que falam isso, infelizmente. Outra situação seria um suposto amparo do CPC nas cópias. Ou seja, o CPC, há um suposto amparo de que o CPC permite, vamos colocar assim, que a perícia seja feita numa cópia. Vamos falar disso daqui a pouco também, desse suposto amparo que o CPC dá ao perito, ou que justifique a não solicitação da cópia, vamos colocar assim. E este aqui é o que às vezes dói na alma, tá? Que é a suposta também impossibilidade de apresentação do documento original. Gente, esta impossibilidade de documento de apresentação, eu entendo, cada um tem sua liberdade de entendimento, mas eu entendo da seguinte maneira: duas possibilidades. Ou o documento original realmente não existe mais, não tem o que se fazer, ou o juiz indeferiu a perícia no documento original. Às vezes acontece. O juiz, no próprio despacho da nomeação, ele diz que a perícia será feita nos documentos acostados nos autos. Você pode solicitar, foi nomeado, solicita a apresentação do documento original, o juiz pode indeferir. Pode acontecer. Salvo essas duas possibilidades, eu não reconheço outra situação como impossibilidade. Só que o que acontece? Existe na comunidade da perícia um entendimento de alguns peritos sobre essa impossibilidade, que seria: a localidade é distante da residência do perito, ou seja, eu, Rodrigo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, só um minutinho, eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu estou com uma nomeação, um lugar longe, Amazonas. É longe? Então eu faço na cópia, não tem como eu ir até o Amazonas para pegar esse documento. Essa é uma justificativa. E outra, que o valor dos honorários, muitas vezes, no caso, a ajuda de custo relativa à justiça gratuita, esse valor não suportaria o deslocamento do perito até este local. Estas, pelo que eu tenho visto, são as duas justificativas mais utilizadas para que os peritos façam a perícia na cópia. Não peçam original, porque se pedirem e os juízes referirem, terão que se deslocar e, de acordo com os honorários arbitrados, muitas vezes esse valor não suporta. São justificativas? De um certo ponto de vista, sim. Por quê? O valor dos honorários realmente não suporta o deslocamento. Ok? Ok. Só um minutinho. Ok. Só que, gente, vamos colocar as cartas na mesa. Quando nós nos cadastramos num determinado TJ, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo é ótimo. Eu tenho aqui, no caso, em tela, uma imagem do banco do CPTEC do TJ de Minas. Então, aqui eu tenho um cadastro validado, tá? E olha que interessante, Tribunal de Minas, e quando foi feito esse cadastro, olha o que está ali, ó, tipo de atuação no processo que o perito marcou. E ele aceita ambas.
tanto os de gratuidade quanto aqueles que são custeados pelas partes. Ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro, um exemplo. Eu vou me cadastrar no TJ de Minas. Qualquer pessoa sabe que Rio de Janeiro e Minas não é um perto do outro, vamos colocar assim. Tem uma distância. Eu me cadastrei lá, me cadastrei. Na hora que eu fiz o meu cadastro, eu marquei que faço justiça gratuita. Não marquei? Marquei. Fui nomeado. O juiz determinou a perícia, ok? E na hora que eu fui nomeado, olha, eu quero que o documento seja enviado para mim. Não pode. O juiz indefere. Então eu vou fazer na cópia, que é o objeto do nosso encontro, o tema do nosso encontro. Eu vou fazer na cópia por quê? É uma justiça gratuita. Os honorários, TJ de Minas, gira em torno de R$ 500 por perícia. Muita gente acha que é por hora, não, é por perícia. E R$ 500 não suportam um deslocamento do Rio até Minas. Só que eu marquei que eu faço justiça gratuita. Eu não fui obrigado a me cadastrar no TJ de Minas. Me cadastrei porque eu quis e sei que é longe. Aí depois que eu fiz isso tudo, marquei que faço justiça gratuita. Eu vou dizer que não faço perícia no original que eu faço na própria porque é longe e que o custo não é viável? No meu entendimento, é incoerente. Tá? Eu tenho aqui um outro exemplo, que era o caso de onde que é, do estado do Ceará, e mesma situação. TJ do Ceará, atuação pretendida. Justiças gratuita e não gratuita. Tá? TJ do Paraná, mesma situação. Eu tenho ali no cadastro, foi marcado que a pessoa faz justiça gratuita, sim. Então, no meu entendimento, o fato do valor dos honorários, ou o juiz arbitrar baixo, ou ser uma justiça gratuita e longe, no meu entendimento, não seria justificativo. Porque quando o perito fez o cadastro, não foi obrigado a fazer lá na localidade longe, fez porque quis, marcou justiça gratuita porque quis, arque com as responsabilidades. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Numa reunião, numa aula. Professor, mas então, assim, eu estou cadastrado em vários tribunais, né? Inclusive, eu fui nomeado já no Maranhão, já fui nomeado em Minas, Rio Grande do Sul. Uhum. Então, assim, marquei as duas opções, gratuita e paga. Certo. Fui nomeado em justiça gratuita. Então, isso quer dizer que eu não vou poder fazer na cópia? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: no decorrer da nossa live, você vai perceber que perícia em cópia tem prejuízos. A perícia, no caso, a cópia, pode ser com a maior qualidade possível. Mas, como eu disse antes, existe um ponto que não é considerado por muitos peritos. Ah, faz parte, filho. Põe lá dentro da coisa. Não está amarrado. O negócio de Mas super-homem. o senhor fala Pois deve- prejuízos para o próprio perito em relação a ele receber processo, ele se prejudicar em relação a isso? Dependendo do desenrolar, se ele fizer uma perícia equivocada ou negligente, pode-se responder por isso, sim. Mas mas isso não me impede, né, como o senhor mencionou no início, isso não me impede de fazer uma cópia digitalizada com uma boa resolução, não é isso? Desde que as limitações, no caso da cópia, sejam consideradas. O caso não se pode realizar uma perícia numa cópia com a mesma convicção que seria feita no documento original, porque é uma cópia. Tudo bem. Ok? Ok. Gente, eu vou colocar aqui no chat uma colocação do professor André Monteiro, que, claro, obviamente merece a atenção de todos nós, tá? Vou ler aqui. Independente da reprografia exibir boa qualidade de imagem, o perito tem sempre o dever de requerer ao magistrado a intimação de quem possui o documento original para a apresentação. Concordo plenamente. Mediante acautelamento no cartório, visando a realização dos exames grafoscópicos para a posterior apresentação do laudo grafotécnico. Quando não houver a possibilidade de ser efetuados os exames no documento original, por falta de sua apresentação, tá? Cabe ao perito avaliar, agora é que vai entrar a polêmica, que eu concordo com o professor André, avaliar
se será possível ou não dar início aos exames. Gente, algumas situações, em algumas determinadas situações, pode ser que a perícia não seja viável de ser feita. Tá? Ah, em caso de impossibilidade de realizar a perícia devido à baixa qualidade reprográfica, o expert deverá justificar. Tá? Em sendo possível a realização na cópia reprográfica, deverá o perito colocar na conclusão que se reserva no direito, prestem atenção, de modificar seu posicionamento à vista no futuro da apresentação da peça questionada em sua forma original, tendo em vista que a reprografia não goza de plena certeza quanto à sua autenticidade. Gente, mais claro do que isso é impossível. Tá? Não tem como ser mais claro do que o professor André colocou aqui para nós. Concordo em gênero, número e grau. Tá? E a Osana colocou o aluno na nossa até para evitar impugnação também. Concordo. Gente, então aqui nós temos, em relação às possíveis justificativas de não solicitação, e agora temos aqui algumas situações de o suposto amparo legal, como eu disse para vocês. Alguns peritos colocam que há um certo amparo legal para a não solicitação da cópia, que é o que dói, é o que machuca na gente. Quando isso é dito por um advogado, ok, nenhum problema. Agora, quando isso vem de um perito, aí é complicado. Vamos lá. No artigo 424 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: a cópia do documento particular tem o mesmo valor probatório que o original, cabendo ao escrivão, intimados as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Este 425 é aquele que é muito utilizado em processos. Tá? Via de regra, quando a parte não se nega a apresentar o original, a princípio ele apresenta esta fundamentação aqui. Ó. Artigo 425 do Código de Processo Civil. Fazem a mesma prova que o original. Alguém aqui falou comigo, eu acho que foi a Fernanda, não lembro se foi a Fernanda, que um advogado não apresentou com uma justificativa do CPC. Talvez seja essa. Isso, Foi você, Fernanda? foi. Depois você confere se foi essa daqui. Artigo 425 do CPC. Fazem a mesma Falou, prova que é um os... artigo grande, professor. Foi realmente uma lei que ele alegou essa lei. Eu até anotei em algum canto para me depois ler ela. Ele apresentou, não foi um artigo, foi uma lei. Lei, não sei o que, ele botou lá nessa petição. Aí por isso que me chamou a atenção, que eu li pausadamente, eu não sei que lei é essa. Vou depois descobrir qual é. Mas pode prosseguir, professor. Ok. Talvez seja a resolução do Bacen. Sim, resolução 4.474 de 2016, que diz que, bem resumido, que a parte ela pode se desfazer da via original se ela fizer uma digitalização. Algo nessa linha, tá? Agora, o problema nessa resolução é que ela não diz só isso. Não diz só isso. É citado pelos advogados que estão fazendo o trabalho deles, tá? É citado este artigo. Só que a resolução, gente, recomendo que vocês leiam essa resolução. Resolução 4.474 do Banco Central. Ela não é muito grande, se não me engano, são 10 ou acho que não chegam a 15 artigos. Ela é bem tranquila e é bem interessante, tá? Vamos lá. Artigo 425 do CPC. Fazem a mesma prova que os originais. Inciso 4. Existem outros, mas eu elenquei aqui aqueles mais de acordo com o nosso encontro. Inciso 4. As cópias reprográficas de peça do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Inciso 6. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Tá? Então, isto aqui é o que acontece muito. Tanto que, tem aqui um exemplo de uma não apresentação de documento,
tá? E a parte, ela alegou justamente isso. Ó. Dessa forma, o Banco Central do Brasil permite o arquivamento de... Ó, falando aqui nele. Permite o arquivamento de forma digital dos contratos bancários com o intuito de facilitar as atividades. Não seria conveniente impor que as instituições financeiras continuem a arquivar os documentos apenas para possibilitar a produção de provas e eventuais demandas judiciais que possam ser analisadas. Gente, na resolução do Banco Central, tem uma parte exatamente sobre isso, tá? Eventual produção de provas. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. O artigo 425, inciso 6 do Código. Minha câmera foi embora de novo. Só um minuto. Ela já vai voltar. Só um minutinho, gente. É ao vivo. Ao vivo acontecem essas coisas. Pronto, voltei. O artigo 425, inciso 6 do Código de Processo Civil, dispõe em verbis. Aquele artigo que nós falamos. Ó. Fazem a mesma prova que os originais. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, etc, etc, etc. Aquilo que nós falamos aqui ainda agora. Tá? Então, vamos lá. Como eu falei, o advogado vai se valer disso. Nenhum problema, o advogado está fazendo o trabalho dele. Agora, um perito é complicado, tá? Na verdade, isto já é questionável porque no 425, no 428, o artigo diz o seguinte, que cessa a fé do documento particular, que é aquele documento que o artigo 425 falava, inciso 1, for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade, e inciso 2, assinado em branco, for impugnado o seu conteúdo, preenchimento abusivo. Bem, concordam comigo, ou podem discordar, nenhum problema quanto a isso, de que quando o perito ele é nomeado, já existe um documento que está sendo impugnado. Tanto que, por isso, o perito foi nomeado. Então, deixa eu ver quem. A Rosemary, ela foi nomeada num processo. Quando ela foi nomeada, o objeto, um contrato, enfim, já estava sendo questionado. Então, em tese, o artigo 425 não teria não vou dizer validade, mas não se aplicaria, porque aquele documento já estaria sendo impugnado. Ok? Mas, só um minutinho. Eu sou chato, muito. Eu compro a ideia. Vamos imaginar o seguinte, que o artigo 428 não existisse. Não existe o 428. Cópia tem o mesmo valor do documento original. Paragrafoscopia nunca terá. Então, quando um perito diz que cópia tem o mesmo valor que um documento original, impossível. Não tem como. E vou mostrar aqui para vocês, porque, claro, não adianta eu dizer e não justificar, não fundamentar. Tá? Cópia não tem e nunca terá o mesmo valor que o original. Tá? E, como eu disse, comprou a ideia, mas, voltando à realidade, existe esse 428, tá? Então, essa suposta fé do documento, neste caso, não teria consideração. Não vamos colocar dessa forma. Tá? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada Professor, aqui. no caso, Oi? que eu vejo muitos colegas do grupo falando, em outros grupos que eu faço parte, Sim. o perito ele solicita, né, o original, o banco passa em torno de 3, 4, 5 meses, 6, mais meses e não manda esse original, né? Uhum. E eu vejo também esses mesmos colegas falando que eles acabam fazendo o laudo com o documento que já consta no processo, porque o banco dificulta a nossa vida, o banco não colabora. Sim. Aí, o que é que a sua opinião sobre essa parte?
Então, é aquilo que eu li ainda agora da mensagem do professor André. O banco não apresentou, pode fazer na cópia? Primeiro, avalie se pode ser feita uma perícia ali. A cópia pode estar com uma qualidade tão ruim que nada pode ser verificado. Mas se há condição de fazer uma perícia, faça e levante sempre essa limitação. Não foi apresentado original e o perito ele deve colocar que ele se vale vamos dizer assim, ele se reserva no direito de modificar a sua conclusão caso aquele original venha a aparecer. O Inclusive, importante... professor, fui Oi. nomeado no processo do Rio Grande do Norte e foi justamente isso aí. O contrato estava horrível, só que o Uhum. juiz deixou claro que não ia ser solicitado o contrato original. Ele já deixou claro que teria que ser feito com o que consta no processo. Então, não tinha mais nem o que eu questionar. Já tinha aceito, então eu tive que fazer o laudo com as informações que constavam no processo, porque foi o que o juiz já tinha exigido isso, né, nessa situação. Uhum. Fernando, aqui, ó, é como eu coloquei nessa parte. O juiz indeferiu a perícia no documento original. Aí é aquilo. Pode ser feita na cópia? Ah, não pode. Avise ao juiz, olha, esta cópia que está nos autos não é viável, não é possível realizar esse trabalho ali, tá? Eu estou mencionando para o senhor, foi justamente quando eu comecei, né? Eu era totalmente inexperiente, então, assim, foi um erro realmente que eu cometi no início, que eu não tinha esse conhecimento nessa parte né, que poderia. Então, eu acabei fazendo esse laudo, né, mesmo com essa situação, a imagem não, a assinatura não estava tão visível, mas eu acabei fazendo, né? Então, isso daqui, isso eu não sabia, né, naquele período dessa situação. Uhum. Certo. Gente, é assim, no início, nós cometemos erros? Cometemos. Temos que aprender com os nossos erros e tentar ah, não cometê-los novamente, tá? O que... Eu não posso falar isso, senão na hora de carregar vai dar problema. O que me deixa chateado é quando o perito sabe aquilo, mas opta por não fazer. Aí entra naquilo que nós falamos, comodidade. Não é cômodo para mim fazer aquilo, tá? Ah, deixa eu ver aqui no chat. Gente, aqui ó, na tela eu tenho aqui um exemplo de uma manifestação diante da recusa de apresentação do documento original. É aquele artigo 428 que eu coloquei aqui para vocês, que cessa a fé do documento particular quando ele é impugnado. E como eu disse, o perito, quando foi nomeado, o documento já estava sendo questionado. Já foi impugnado tanto o documento ou mesmo o conteúdo daquele documento. Tá? Ah, gente, ó, eu tinha falado aqui de uma parte da resolução do Banco Central que fala sobre a eventual produção de prova. O professor André me deu uma ajuda e colocou aqui para mim. Professor, obrigado pela assistência, muito obrigado mesmo. O artigo 10 da resolução diz o seguinte: ó, as instituições referidas no artigo 1º podem descartar o documento origem após a sua digitalização. Ok? Isto é o que é colocado. Eu posso descartar o original após a digitalização. Agora, olhem o seguinte. Parágrafo 1º. O descarte de que trata o caput deve ser compatível com as disposições da legislação específica aplicável aos direitos e às obrigações consignados no documento origem. Preste atenção no segundo parágrafo. Previamente ao descarte de que se trata o caput, as instituições mencionadas no artigo 1º devem averiguar se a eliminação do documento origem poderá, direta ou indiretamente, impedir, prejudicar, dificultar ou mitigar por qualquer forma a tutela judicial ou extrajudicial dos direitos e dos interesses que decorram, direto ou indiretamente, do documento origem, inclusive no que diz respeito à produção de provas. Essa é a parte que não se fala. Tá? Isso também é um bom fundamento nessas situações. Certo? Ah, deixa eu ver aqui. Circular
3.789 informa as condições mínimas para a apresentação de reprografias. Artigo 2º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem observar, para a produção do documento digitalizado e da cópia de segurança do documento digitalizado, os seguintes padrões técnicos mínimos. 1. Resolução mínima da imagem de 300 dots per inch, DPI. A. Em tons de cinza para documentos com foto e documentos compensáveis, como cheques e. Letra B. Em preto e branco para os demais documentos. 2. Formato de arquivo PDF-A ISO 19005. Cadê? TIFF ISO ou PNG. Gente, a minha visão está ruim. PNG 15.948, 2013 ou posterior. Então, gente, existem algumas regrinhas para que aquele documento digitalizado seja aceitável. Agora, dificilmente terá uma manifestação do portador do documento que não cite somente aquela primeira linha lá do artigo 10, que eu posso me fazer do original se eu proceder com uma digitalização. Então, aqui fica para conhecimento de vocês. Não é só, popularmente falando, a digitalização está aqui e joguei fora. Não. Você poderia ter jogado esse documento fora, né? Ah, não poderia. Então, você vai arcar com as consequências. Ok? Bom, limitações e prejuízos. Vamos lá. Primeiro, como eu disse no início do nosso bate-papo, é possível realizar um trabalho pericial grafoscópico com uma reprografia. Agora, há limitações. Não se deve confundir o pode ser feito sobre uma possibilidade com deve ser feito, no sentido de obrigatoriedade. Ou seja, vou fazer na cópia que não tem problema nenhum. Esse sentido de não pedir original, faço na cópia, está virando um padrão. Isto é que está sendo um problema. Procedimento padrão é no original. Fazer na cópia, salvo aquelas hipóteses que eu falei. Ou o juiz indefere, ou o documento não existe. A parte não apresentou, ok. O perito vai-se um direito de modificar a conclusão. Ele tem que deixar bem claro isso. Modificar a sua conclusão, caso o documento original apareça. E, além disso, limitações em relação ao que nós vamos falar daqui a pouco sobre procedência. Não é só a qualidade gráfica que estaria prejudicando um trabalho grafoscópico. Temos também o problema da procedência. Tá? Eu tenho aqui um... Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que eu não sei de quem é. Gente, a minha pronúncia é péssima. Eu não sei falar esse nome, por incrível que pareça. Eu não sei falar esse nome dessa marca de telefone. E essa marca de telefone, como a Não é a numeração... Xiaomi, Oi? não é a Xiaomi, não? É, isso daí. Eu não sei falar esse nome. Desculpe, eu não sei mesmo. Professor, o método mais utilizado por nós é o Grafocinete. Não é o mais utilizado, é o que deve ser utilizado. Esse método é mais viável com o documento original em mãos? Olha, eu acho que a escolha do método a ser utilizado não está ligada a documento original ou cópia. Eu acho que esse método deve ser utilizado em qualquer circunstância. Tá? O Eduardo de Jesus disse o seguinte aqui. Fui nomeado no Ceará, solicitei o contato original e o banco não disponibilizou. Fiz o laudo na digitalização, disponibilizado, e foi em favor do autor do processo. O assistente, só um minutinho, o assistente técnico do banco impugnou o laudo por não ter sido feito no original. Ainda não fui intimado sobre a impugnação. Como responder a isso? Bom, o assistente técnico da pessoa que negou o documento original questiona o laudo porque não foi feito no documento original. Como responder a isso? Bom, você que impugnou deve se recordar que lá atrás eu pedi o doc original e você não deu. E você quer impugnar isso? Então apresente o original. Já que a parte está impugnando a perícia, ó, lembra que a gente falou lá que
o perito faz na cópia e se reserva no direito de modificar a sua conclusão, caso o original apareça. Apresente o original que eu refaço o laudo. Eu refaço a minha conclusão, se for necessário também. Pode ter o laudo e, eventualmente, o original aparecer e, eventualmente, a conclusão não modificar. Mas que o perito se reserva no direito de realizar um novo trabalho. Mas, para aí, você está impugnando o resultado feito na cópia, mas eu pedir para você o original e você não deu, é incoerente da sua parte. É o que eu entendo. Tá? Bom, a limitação mais assim discutida é em relação à qualidade gráfica, tá? Aí entra aquela pergunta: realmente pode ser feita, ou seja, o que realmente pode ser passível de análise em uma cópia ruim, tá? Cópia ruim. Esta imagem aqui, muitos falam, dá para fazer uma perícia aqui. Eu faço uma perícia aqui sem nenhum problema. Gente, eu tenho uma ressalva quanto a isso, porque é o seguinte: nós peritos, nós trabalhamos com ampliação de imagem. Tá? Nós temos que pegar a imagem da assinatura, no caso da gráfica, nós ampliamos para que a gente consiga avaliar principalmente os elementos, as características, os elementos dinâmicos, as características mais subjetivas. No caso, a método de construção, a dinâmica da assinatura, pontos com variação de pressão, enfim, elementos identificadores ou individualizadores. Tá? Então, nesse caso aqui, quando eu faço uma ampliação de imagem, olha o que acontece. Eu tenho uma imagem extremamente pixelada. Extremamente pixelada. Eu tenho aqui uma Glades. O método modular não deve ser utilizado só o grafocinético? Só um minutinho aqui. Glades, essa abordagem modular é em relação à metodologia. Tá? Método grafocinético, estamos falando de método grafoscópico. Método grafológico, sinalético, enfim. Método grafocinético é uma coisa, abordagem modular é outra. Tá? No caso, a modular é metodologia para execução de trabalho. Estamos falando do método em relação aos exames a serem realizados. Ok? Bom, gente, aqui nessa imagem, ampliada, temos aqui, ó, essa letra G e esta conjunção aqui D com O. Eu, por exemplo, eu não poderia precisar, deixa eu colocar aqui a minha canetinha, nesse ponto aqui. Poderia ter um levantamento de caneta aqui? Poderia. Poderia ter uma laçada aliás, uma presilha que pela qualidade ficou oculta? Poderia. Poderia ser um ponto de apoio? Poderia. Poderia ser um monte de coisa. Tenho certeza? Não, não tenho. Não tenho. Aqui, nessa conjunção DO, essa região aqui, ó, eu consigo precisar qual é o método? Eu consigo precisar, por exemplo, se a haste do D desceu, fez a ligação com a letra O e depois foi acrescentado esse grama? Não, não tenho essa certeza. Ou, se foi feito, deixa eu apagar aqui, ou se foi feito a haste para cá e aqui houve uma inserção do instrumento para produzir a letra O. Eu tenho essas duas possibilidades. Tenho certeza de qual delas? Não, não tenho. Então, aqui só nessa qualidade gráfica, eu já tenho uma limitação poderosa, que é inviabiliza descobrir qual foi o método de construção, qual foi a gênese adotada, qual é a trajetória dessa grafia, qual o sentido que esse traço percorreu, qual a direção que ele percorreu. E, além disso, aqui nessa letra O, como que eu vou saber se essa letra O fez isso ou se ela fez isso? Não tem como saber. Eu tenho essas duas hipóteses aqui de método. Ou esse,
ou esse. Tenho certeza? Não. E isto aqui pode. E se aqui foi feito nesse sentido aqui de cima? Se é a letra O, deixa eu apagar. Se ele fez isso e fez isso aqui. Ou seja, esse O foi feito no sentido horário. Isso, nesta qualidade, eu não tenho como precisar. Tá? E o que a gente mais vê é perito fazendo análise em cópia nessa qualidade. Tem muito perito, não é pouco, não. Muito perito. Muito mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns outros exemplos, tá? Também muito comum. Eu, como assistente técnico, já vi muitos laudos feitos com imagens dessa qualidade, tá? Aqui eu tenho, ó, uma, vamos dizer assim, uma espessura de traço mais um traço mais espesso aqui. Eu tenho como precisar se aqui houve um levantamento de caneta? Certeza? Não tem. Não tenho mesmo. Tá? Eu tenho como precisar se existe algum ponto de apoio, algum ponto de parada, alguma coisa aqui nessa qualidade? Não tem. Eu tenho aqui, ó, o pingo do i que olha a palavra que eu estou usando. Parece que ele não é um pinguinho. Parece que ele é um graminha. Eu tenho como saber se esse grama foi feito de cima para baixo ou de baixo para cima, ou seja, se aqui embaixo é o ataque ou se o ataque é em cima? Não tenho como saber. E, gente, um pinguinho, no caso, vamos botar aqui como se fosse um acento. Não é um acento. Mas vamos imaginar uma situação de uma assinatura que tem um acento. Esse acento agudo feito de baixo para cima tem um valor muito alto no exame. Muito alto mesmo. Tá? Esse aqui. Rodrigo, eu acho que você está sendo tendencioso porque você só está colocando imagens ruins. Gente, eu estou colocando imagens de laudos que foram protocolados que eu, como assistente técnico, fui contratado para impugnar. Isto aqui era uma assinatura que estava no laudo. Este Maria, aqui da direita, foi feito um laudo com essa assinatura. E não são um ou dois laudos, um ou dois, são muitos. Muitos mesmo. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho essa imagem ampliada, tá? A assinatura, numa página lá é reduzida, mas aqui eu ampliei. Rodrigo, você fez de propósito essa ampliação só para que a imagem ficasse quadriculada? Não. Eu simplesmente peguei a imagem que estava na digitalização e ampliei. Nós, peritos, trabalhamos com ampliação de imagens. Não tem jeito. Aí o perito pega aquela cópia ruim, ele faz a ampliação, acontece isso daqui, ó. Imagem pixelada. Eu tenho como determinar alguma coisa? Muito difícil. Ah, eu tenho como determinar que ali tem uma laçada. E o que mais? Varia... Eu tenho como saber uma variação de pressão durante a progressão de um traço? Tem como saber se essa variação não pode ser confundida com a pixelização devido a essa qualidade gráfica? Não tenho como precisar. Não foi pixelização, não. Não é devido à digitalização. Realmente ali tem um ponto em que há uma certa variação da pressão do punho. Eu não tenho como precisar se é um ou se é outro. Podem ser ambas as opções. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho como saber. Aqui eu tenho, olha só. Isso aqui seria um J. Tá? Eu tenho como precisar se ela acabou aqui e aqui foi feito um ponto. Tem como saber se aqui não há um momento negativo? Se tivesse uma qualidade melhor, talvez até poderia.
Mas com essa qualidade aqui, meio difícil. Eu tenho como saber que tipo de ataque tem aqui nessa letra O? Parece, olha a palavra que eu estou usando, parece que há uma tonalidade mais escura, ali bem na junção do traço inicial com o que seria essa laçada. Mas eu posso precisar que ali tenha um ponto de apoio com total certeza? No meu entendimento, não. E tem muito perito falando que tem. Tá? Então, gente, tenham muito cuidado em relação a trabalhos feitos em cópias ruins. Porque tem muito, tem muito. Agora, deixa eu beber uma aguinha aqui. Essa parte da limitação em relação à qualidade do documento é o que muitos falam. Só que poucos falam sobre a procedência da cópia. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma coisa aqui no chat. Temos aqui algumas resoluções em relação a esse tema. Gente, presta atenção no chat. O site tá com muita informação legal no chat. Tá? Ah, deixa eu ver aqui. Gente, olha só. Quem foi? Marcelo Gomes perguntou o seguinte: sobre a cadeia de custódia de um documento original. O custo de envio é do remetente? Se houver extravio desse documento, como fica a situação do perito do processo? Excelente pergunta. Marcelo, o meu entendimento, o custo é do perito. O custo é do perito. E se houver extravio desse documento, responsabilidade do perito também. Por quê? Porque você, perito, optou por não ir lá e que esse documento fosse enviado para você. Se esse documento for extraviado, a responsabilidade é do perito. É o meu entendimento, tá? Deixa eu ver o que mais. Ok. Gente, procedência da cópia. Tenho na cabeça de vocês o seguinte ponto. Qualquer digitalização é suspeita de ser fruto de montagens por meios digitais. Vou falar de novo. Qualquer digitalização é suspeita de ser fruto de montagem por meios digitais. Eu, Rodrigo, só garanto a autenticidade de digitalização que eu faço. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui o documento original. Eu vou ao equipamento, procedo com a digitalização. Eu garanto que fui eu que fiz. Agora, um terceiro fez. Eu não garanto. E eu tenho o direito de não acreditar. Porque nós, peritos, nós conhecemos os mecanismos para identificação de fraudes, de tudo mais. Então, nós sabemos que é muito fácil realizar algum tipo de alteração por meios digitais e uma digitalização. Muito fácil. E eu vou abrir um parênteses aqui. Não é porque... Isso vai dar problema. Não é porque algum tipo de alteração não foi detectada, não quer dizer que ela não exista. Rodrigo, eu utilizei um software X e ele não detectou nenhum tipo de alteração. Significa que aquele documento está íntegro? É digitalização? É. Eu suspeito. Tá? Então, gente, eu vou colocar aqui um exemplo do que acontece muito. Acho que alguém aqui na live já falou sobre isso. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um processo, temos o autor, o requerente, o João, e eu tenho aqui o requerido, o réu, que é o banco. Aí o perito, ele não pede o original, ele faz os exames na cópia, quem apresenta a cópia é o banco, que é o detentor daquele documento. O perito procede com o seu trabalho, ele faz
os exames pertinentes ao caso e ele atesta pela autenticidade. Ele descobre, opa, esse documento ele tem as características compatíveis, no caso da escrita, as características da peça questionada são compatíveis com os hábitos, as peculiaridades do periciano. Tá? Aí vem a pergunta. Se eu sou um exemplo, se eu sou um fraudador, eu vou executar uma fraude que eu tenha algum benefício. Não tem lógica se eu faço uma fraude que eu não tenho alguma vantagem. Se eu faço, no nosso caso aqui, um documento alterado, é para que eu tenha alguma vantagem de alguma maneira. Então, o perito, ele faz o exame na cópia com a qualidade excelente, ele atesta pela autenticidade. Pergunta: qual é a probabilidade de que a parte da parte detentora daquele documento ela elaborar uma montagem na cópia se o resultado a favorece? Ou seja, se eu tenho uma perícia em que o resultado dela favorece aquele que apresentou, a possibilidade de que esse documento seja fruto de uma montagem é grande, tem que ser considerado. No caso aqui, o banco, a assinatura ela foi atestada como autêntica. O interesse do banco, que é o que apresentou a digitalização, é justamente esse, que a cópia, que a assinatura seja considerada como autêntica. Se o resultado da perícia favorece a tese daquele que não apresentou o original e apresentou a cópia, isso tem que ser considerado. Ou seja, as características da peça examinada, da questionada, são compatíveis com as características do periciano, porém não é possível dar total autenticidade ao documento apresentado, por este trata-se de uma cópia. Isso é uma ressalva em relação à procedência. Agora, caso o resultado não favoreça aquele que apresentou, aí não teria nenhum tipo de problema. Por quê? Como eu falei, o fraudador ele não vai produzir uma montagem, sendo que o resultado daquela situação não dê algum benefício a ele. Isto aqui, eu digo que talvez 70% dos peritos atuantes não consideram essa possibilidade. Não consideram. E isso tem que ser considerado. Rodrigo, eu acho que você está exagerando. Como eu já escutei. Eu acho que você está exagerando porque não é assim. Nós temos que dar o benefício da dúvida para todo mundo. Isso é o que eu já escutei de peritos. Gente, olhem só esse caso aqui. Isso aqui é uma cópia, tá? Um trabalho que foi realizado. Uma qualidade muito boa. Tá? É claro que aqui está com a resolução, o tamanho reduzido, mas é um caso real. A qualidade estava muito boa, tá? E um trabalho gráfico, ou seja, análise de assinaturas, levaria para uma autenticidade, ou seja, essa pessoa que assinou esse documento questionado, provavelmente a possibilidade de ser o periciando é muito grande. Os hábitos são compatíveis, determinadas peculiaridades, elementos dinâmicos, enfim, até alguns elementos estáticos. Então, a probabilidade de autenticidade é muito alta. Tá? Só que aí foi feito um exame mais aprofundado com o Pérez. Todos vocês, quem ainda não ouviu falar do Pérez, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Esse documento, essa digitalização, ela foi submetida ao software, ao Pérez, e com os filtros adequados, isto é o que foi verificado. Tá? E eu acho que não preciso dizer que está muito claro que há um indício notório de recorte nessa assinatura. Um simples trabalho de filtros que tem relação com contraste e brilho, possível ver isso aqui. E vou entrar mais. Existe um tipo de exame, PETs, PDF Guias, enfim, softwares desse tipo, em que, olha, se tem uma imagem
colada ali, o software vai separar, e realmente separa. Se eu tenho uma imagem colada em cima de outra, quando eu faço um exame adequado, ele separa isso. Só que nesse caso não separou. A, a montagem, vamos dizer assim, estava além dessa parte da imagem. Só que o filtro, no caso, a ferramenta de contraste brilho com os ajustes adequados, foi bem interessante. Ó. Bem claro notar que houve aqui um trabalho de colagem de assinatura. Aí vem o seguinte, Rodrigo, eu fui nomeado. Isso é uma polêmica complicada. Eu fui nomeado para grafotécnico. Eu não fui nomeado para fazer análise do documento. Bom, existem duas situações ali. Primeiro, eu vou pelo mais rápido. Qualquer livro, obra, curso, enfim, qualquer nomenclatura aqui no artigo, enfim, qualquer fonte de informação técnica adequada em relação a grafo, nós temos um tipo de falsificação chamada transplante, que é isso aqui. Então, em tese, se há na doutrina da grafo-transplante, isto tem que ser, no mínimo, considerado pelo perito grafotécnico. Está lá no livro. Aliás, nos livros. Nos cursos. Então, isso aí não é grafo. No meu entendimento, é. Professor, aconteceu Oi? comigo, o senhor falando isso, eu já fui nomeada em alguns processos e o juiz não solicitou, não solicitou documentoscopia, Sim. só solicitou uma fototécnica, só que os quesitos vieram perguntas tanto da parte grafotécnica como da parte de documentoscopia. Nessa Uhum. situação, de qualquer forma eu respondi, mas nessa situação, vamos supor um perito que está iniciando, ele vai ser obrigado a responder essas perguntas de documentoscopia se não for exigido pelo juiz, ele não foi nomeado para a parte documentoscópica, ou ele vai ter que entrar com petição justificando alguma coisa do tipo, assim, o que é que o senhor acha dessa situação? Bom, eu defendo o seguinte. Hoje, não se pode mais falar de grafotécnica sem falar de documentoscopia. Eu acho que estamos num determinado estágio em que não se pode mais separar essas duas, tá? Então, eu defendo e recomendo. Perito, foi nomeado para grafo, dá uma olhada também no documento. Só um minutinho. Ah, mas o juiz não pediu. O juiz é leigo. Por isso ele pediu o nosso amparo. Então, para o juiz, muitas vezes, isso daqui não existe assim. Não existe em relação a conhecimento. Ele desconhece que existe essa possibilidade de transplante de assinaturas. Ah, mas eu fui nomeado só para grafo. Existe essa polêmica, porque existe um artigo do CPC que diz que o perito não deve exceder o limite da sua designação. Tá? Só que, como eu falei, juiz é leigo. O que eu recomendo? Faça a análise. Não precisa fazer um laudo grafoscópico. Aliás, um laudo documentoscópico. Você pode elencar, por exemplo, você fez todos os exames, tá? Acrescente um tópico, análises complementares da peça questionada, e faça a análise documentoscópica. Ah, mas eu vou ser impugnado porque não foi pedido esse exame. Gente, agora eu vou falar algo que talvez muitos não vão concordar. Aliás, o juiz tem na mão o seguinte: um documento, uma digitalização, com claros indícios, como o perito demonstra no laudo, de que foi feita alteração naquele documento. Eu não falei que foi, falei que tem indício de que tenha sido feito. Do outro lado, não, o perito não pode fazer isso porque isso excede a designação dele. Qual desses dois vocês acham que o juiz vai acatar? Fica a questão. Se o juiz peraí. Se o juiz
determinar, não, ok, o perito, o laudo é, excedeu, tudo bem, o perito fez a parte dele. Eu, como juiz, estou lá para auxiliar o juiz, eu vou demonstrar ao juiz tudo aquilo que a minha competência permite ser colocado, Igual ele não muda nem os exercícios, porque pelo tá? Eu vou Professor, colocar mas aquilo tudo que me ah, permitir. Se o juiz vai considerar ou não, aí é uma outra história. Eu coloco e recomendo que todos façam. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho curso de documentoscopia. Faça. Eu não tenho curso de exames em documentos digitalizados, em PDFs. Faça. Recomendo que o perito tenha pelo menos um conhecimento de que isso seja feito. E claro, que não estou fazendo propaganda, gente, por favor. Façam cursos porque as partes podem cobrar e devem cobrar a competência daquele perito. Ah, eu vou fazer um exame documentoscópico. Você tem capacitação? Ah, não tenho. Vai ser questionado. Porque o CPC diz que você tem que apresentar comprovação daquela especialização que você tem. Tá? Então, eu recomendo, façam o exame documentoscópico também. Não se atenham somente à assinatura. A assinatura, mas vejam também o documento. o senhor menciona no geral, não só apenas se vier perguntas envolvendo documentoscopia. Eu Ah, poderia sim. colocar eu posso acrescentar esse tópico, independente se vier, se eu achar, eu também verificar o documento no exame na parte grafotécnica, eu Uhum. posso também, se eu achar, se eu verificar mais informações além do que eu já vi na análise, eu posso apresentar essas informações. Deve, Esses tópicos a mais, deve. deve. Ok. Não só pode, como deve outra. O perito não deve extrapolar o limite da sua designação. Meu entendimento. Se a parte apresenta um quesito simples, que praticamente tem em todos os processos. A quesitação, e no último quesito a parte diz assim: queira o perito ilustrar quaisquer esclarecimentos que ache cabíveis ao presente caso. Isso é uma deixa para que ele apresente uma análise documentoscópica. Eu estou Eu posso respondendo um quesito. acrescentar, né? Eu posso acrescentar, ou então eu posso acrescentar esse tópico nessa pergunta, professor? Pode, nenhum problema. Eu Em vez de eu sempre colocar faço, em análise, já que ele está me dando a liberdade de acrescentar mais uma informação a mais, então, ok, show de bola. eu sempre faço a, o exame do documento, da assinatura do documento, e, se necessário, eu sempre coloco este tópico, independente do quesito ou não. Aí, no quesito é perguntado isso, a resposta positiva ou negativa, de acordo com o tópico tal, na página tal do presente laudo. E as análises estão lá. Ok? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido para passar para o próximo. Deixa eu ver aqui, gente, tem tanta coisa nesse. Tem muita coisa boa aqui nesse chat, gente. Presta atenção no chat, tá? Ah, Diogo Carvalho, devemos sempre estar prontos para ver os metadados. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses metadados, tá, Diogo? Isso aí, tá? Deixa eu ver. A Maria Antônia, eu sempre faço as duas análises. A grafoscopia é uma área da documentoscopia. Sim. Qual é o aplicativo? Já responderam aqui que é o Peritos, tá? Eu recomendo o uso dele, muito interessante. Rodrigo, no processo, a Raoni, desculpe se eu errei a pronúncia, gente, eu sou muito ruim com pronúncias, tá? Rodrigo, no processo, um dos documentos questionados está digitalizado desalinhado, praticamente a 45 graus. Mas no campo data, a mesma está alinhada. Interessante. Qualquer leigo percebe essa diferença. Nesse caso, eu coloquei essa informação em considerações finais. Acho correto? Sim. Isso pode entrar como descrição da peça questionada, ou considerações finais. Né? Se isso deve ser citado? Sim, deve ser. Eu acho interessante, sim. Tá? Ahn, Ana Márcia.
Nesse contexto, penso que poderei fazer análise grafoscópica e sugerir que seja realizada a análise documentoscópica ou ser compreendida como laudo ficou inconclusivo. Olha, fazer a grafo e sugerir que faça a documentoscópica é uma alternativa? É. Só que, se o perito já se antecipasse e fizesse a documentoscópica, eu acho que aquela dúvida seria solucionada mais rápido. Não teria que faço a grafo, mas a doc seria necessário uma doc ali. Aí o perito, vou nomear um perito em documentoscopia. Se o perito que tem aquele conhecimento, se ele já colocar isso no laudo dele, já economiza muito tempo ali. E tempo no processo é uma coisa que nós precisamos, tá? Fernanda, o Petros é de graça, tá? É gratuito, ok? Gente, olhem só esse caso aqui. Mais uma vez, isso aqui foi um trabalho feito no Péritos, tá? Foi Diogo que falou sobre metadados. Aqui eu tenho uma extração de metadados de origem, de informações internas do arquivo PDF, de uma digitalização. Temos aqui algumas informações, tá? Autor, data, enfim, versão do PDF. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa região aqui, ó. Eu tenho essas informações aqui desse documento que foi mandado por e-mail, e eu tenho aqui o criador do documento, é um software Primo PDF. Este é um software gratuito, é um software que funciona de forma similar àquela impressora virtual. Eu tenho uma página, eu mando salvar, por exemplo, ou fazer uma impressão, e ao invés de imprimir numa impressora física, eu faço aquela impressão em PDF, essa é a impressora virtual. Esse Primo PDF ele é similar a esse procedimento. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas regiões que diz data de criação, creation date, e mod date, que seria a data de modificação. Eu tenho que esse documento, essa digitalização, esse PDF, ele foi criado no dia 24 de novembro de 2022, às 11h24. E eu tenho uma data de modificação do dia 10 de junho de 2024, às 14h16. Então, olhem que interessante. Imaginem, eu tenho um documento com uma qualidade maravilhosa. Só que eu tenho esta informação aqui nessa cópia, que ele foi criado em 2022 e foi modificado em 2024, 2 anos depois, aproximadamente 2 anos depois, um pouquinho menos. Qual é a credibilidade que esse documento teria? Praticamente nenhuma. Eu tenho esse registro aqui de que ele, de alguma forma, em algum ponto, ele foi modificado. A cadeia de custódia dele foi quebrada. Como eu vou dizer, como perito, vamos voltar lá no início da nossa live, como que eu vou dizer que uma cópia para grafotécnica ou para documentoscopia, uma cópia tem o mesmo valor de um documento original? Nunca terá. Como diz aquele meme, nunca terá. Aí o perito faz um exame, só grafo, por exemplo, e eu tenho esse documento PDF apresentado com este indício aqui. Isso aqui é uma mão na roda para um assistente técnico. Só que tem um problema. Problema não, né? É uma coisa de interpretação. Vamos lá. O perito foi nomeado para fazer grafo. Ele fez a grafo. A parte que pediu a perícia pediu a grafo, não pediu doc. Nem a outra parte também não pediu doc. O perito que apresentou esse resultado de autenticidade ou falsidade, ele errou? Não, não necessariamente. Ele poderia ter feito um trabalho melhor? Poderia. Se ele tivesse pego aquela digitalização e fizesse esse exame dos metadados de origem, ele teria isso aqui. Olha, eu tenho aqui uma assinatura que é compatível com os hábitos do periciante, só que eu tenho esse problema aqui, ó, que essa digitalização, que esse arquivo PDF, ele teve a sua cadeia de custódia comprometida. Não sou eu que estou dizendo, é o Péritos, que é uma mão na roda para um perito. Professor, mas você fala em relação, por exemplo,
eu já fazer essa análise do documento assim que eu tiver acesso ao processo? Assim que o quê? Perdão. Por exemplo, eu fui nomeada, inclusive eu até fui nomeada hoje em 3 processos do Rio Grande do Norte. Sim. Vamos supor, eu posso pegar já esse documento e já fazer a análise dele pelo Peritos, dessa cópia do contrato, Olha, poder antes pode. dela Aliás, aceitar, certo? poder pode. Inclusive, ó, esse tipo de exame, do Pérez ou PDF Guias, enfim, essa análise prévia da digitalização, ela é muito boa para fundamentar a apresentação do doc original. Eu faço muito isso. Eu quero original. Primeiro, o artigo 400, o artigo 425 diz cópia tem o mesmo valor, então que seja feita na cópia. Qual é a minha manifestação? Esta cópia está comprometida. Está aí a comprovação. Ó. Tela do PET com o exame feito. Este Aí exame eu tiro aqui, o ó, por print da exemplo, tela, eu esse tiro o aqui print dessa tela e coloco na petição. na petição de manifestação. Essa tela aqui, caso haja algum problema na imagem, problemas dos metadados, eu coloco tudo isso. Diante dos apontamentos apresentados na petição, este perito solicita que o documento original seja apresentado. Nenhum problema com isso. Tá? Qual foi o nome que o senhor falou aí? A palavra que o senhor falou, o documento tá o quê? Oi? O senhor falou que o documento, uma palavra, qual o problema que está o documento? O senhor falou uma palavrinha aí. O documento, por exemplo, para me peticionar, né, para me justificar, o documento está corrompido, não, qual foi a palavra que o senhor mencionou? Acho que Cadeia de comprometido. custódia? Isso, não, ela falou agora a palavra, está comprometido, o documento. Pronto. Sim. Então pode seguir, professor. O documento está comprometido, que a integridade dele, dessa digitalização apresentada, estaria comprometida, e que, diante disso, solicito que seja apresentado o documento original. Agora, a pergunta é a seguinte: e se eu vou analisar o documento que foi retirado do processo? Aí existe um problema. Pronto, diga Existe um aí. problema porque, via de regra, quando, vamos dizer, eu tenho aqui uma petição. Hoje é dia 2 de abril. Eu fiz uma petição no dia 30 de março. Se eu pegar esta petição no meu computador e colocar no Péricles, ele vai me dar a data de criação, 30 de março. Se eu modifiquei, se eu abrir num outro software, no Word, fiz alguma modificação, se eu abrir no Photoshop, fiz alguma modificação, depois ele vai me dizer, ó, data de criação tal, data de modificação tal. Se eu pegar esse arquivo e carregar num PJE, num ESAG, num ProJude, enfim, o que vai acontecer? Os metadados do PDF serão aqueles quando ele foi protocolado ou de quando ele foi baixado. Ou seja, arquivos que são retirados do processo tendem a perder essas informações. Então, o que se faz? Peça que essas informações, que esse digitalização seja enviado para você por e-mail. Ok. Aí depois que chegar Aí por você e-mail, faz essa análise. Olha, eu faço a análise, né? oi? Quando eu solicitar o original, ou eles não mandaram original, mas mandaram uma cópia digitalizada de 600 dpi para cima, eles mandarem por e-mail, eu posso fazer essa análise no Peritos, não é isso? Sim, pode sim. Ok. Ok? Ah, deixa eu ver aqui. Se eu uso o PETs, o PDF Guia em documentos de fechou só nos contratos digitais. Eu uso o Peritos para qualquer tipo de documento em PDF que eu recebo, eu uso. Tá? Tem aqui uma mensagem do professor André. O perito tem o dever de primeiro examinar o documento com o objetivo de verificar se existe ou não indício de alteração documental fraudulenta. Exato. Não se verificando, deverá o perito, na etapa reservada à descrição da peça questionada, informar que não foram detectadas evidências de alteração documental. Caso sejam detectadas evidências de alteração documental fraudulenta, deverá o perito demonstrar no corpo do laudo, apartado dos exames grafoscópicos, as imagens para demonstrar a prática espúria da alteração documental, bem como incluir na conclusão
por intermédio de novo parágrafo, por exemplo, que o documento original X sofreu alteração documental por rasura, devido a um valor primitivo de R$ 1.000 ter sido fraudulentamente modificado para R$ 6.000. Eu preciso trocar meu óculos. Preciso mesmo. Gente, claro que nem água, tá? Deixa eu ver aqui. Samuel perguntou o seguinte: e se a parte ré informar que não possui, só um minutinho, que não possui mais o original? Como daria para prosseguir e fazer na digitalizada se já foi, cadê? Se já foi mostrado que o arquivo foi alterado? No caso, a perícia morre ali e o perito não poderá realizar o trabalho. Aí a Karine colocou: faz a perícia, mas deve ser cuidado com a conclusão categórica. Gente, polêmica de novo. Tirem da cabeça de vocês conclusão categórica. Tá? Conclusão. Por escala, escala de pontos, probabilidade verbal, enfim. Eu tenho um problema muito sério com conclusões categóricas. Tá? Eu não recomendo. Ok? Samuel, quando a parte não apresenta o doc original, e a parte não apresentou, como nós já falamos aqui mais cedo, avalie se aquele trabalho é possível de ser feito na cópia. Tem cópia que não dá para fazer nada. Ah, mas tem peritos que fazem. Problema deles. Eu prefiro manter a minha integridade, o meu nome. Eu não vou fazer um trabalho que, para a grafoscopia, seria inviável. Tem perito que faz. É o deles que está na reta, não é o seu. Eu penso assim. Tá? Então, se a parte não envia, dá para fazer o original na cópia? Dá. Qualidade legal? Dá. Faça, considere as limitações, examine o PDF da cópia, considere as limitações sobre procedência, tá? E coloque na sua conclusão que você, como perito, se reserva no direito de realizar uma alteração no seu trabalho, no caso do documento original vier a ser apresentado. Tá? Aliede, eles dificilmente enviam a cópia por e-mail. Liege, a questão é, o perito tem que solicitar. O perito não pode ser omisso. O que eu já escutei? Gente, vocês não têm ideia do que eu escuto no privado. No direct, privado, não sei como é que se fala hoje. Eu já escutei o seguinte: por que eu vou pedir se é claro que ele não vai apresentar? Vou pedir para quê? Ele não vai apresentar mesmo. Então a gente tem os peritos que têm bola de cristal. Na minha petição de aceite, eu já exijo, já tem umas das cláusulas que eu coloco, que eu já estou pedindo o contrato, né? Só que eles nunca mandam, no decorrer do processo, eu já peço novamente. É por isso até que eu lhe perguntei, que acontece isso do banco dificultar a nossa vida de não querer mandar o original. Uhum, exatamente. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, imaginem o exame num documento original em que o despacho saneador determine que o perito esclarecer se a assinatura questionada é ou não verdadeira. Olha só. Ah, com isso, o perito fixa seus exames somente na análise da assinatura, poderá não demonstrar a verdade plena. Eu posso ter uma assinatura que foi feita pela pessoa, só que não naquele documento, como a gente viu aqui naquele caso daquele transplante. Ah, porque a assinatura questionada poderá ser autêntica. Todavia, se o documento questionado for alvo de alteração documental fraudulenta, esta fragiliza integralmente a autenticidade do documento. Com certeza. Por fim, a grafoscopia e a documentoscopia estão entrelaçadas. Tenham isso na cabeça de vocês. As duas estão entrelaçadas. Muito embora saibamos que a grafoscopia analisa o grafismo e a documentoscopia o suporte e que caminham juntas para a verdade, em havendo necessidade do exame documentoscópico. Só um minutinho, seja seja plenamente demonstrada para o magistrado
faça o melhor juízo com a apresentação da prova técnica. Gente, o juiz, como eu disse, ele é leigo. Nós estamos lá para esclarecer, para isso nós fomos nomeados. Estamos lá para auxiliar o juiz na melhor tomada de decisão possível. A gente não está lá, polêmica de novo, a gente não está lá para entregar laudo. Ah, eu estou lá para entregar laudo. A gente está lá para auxiliar o juiz. Para isso nós fomos nomeados. Entregar laudo é consequência do nosso trabalho, tá? Sim, a live vai ficar gravada, vai ser colocada no YouTube da escola. O equívoco muitas vezes se encontra na fase de requerimento de provas. A parte não sabe o que ela vai pedir. Ela pede, eu quero um exame grafo. Eu quero que seja feita a análise da assinatura. E ela esquece que existe a probabilidade de aquele documento não esteja íntegro, que haja algum tipo de alteração ali. Então, muitas vezes, sim, o erro está na hora de especificação de provas, tá? Onde a parte que se interessa pela realização da perícia, por não ter tratado, por não ter tratado com o assistente técnico, a requerente somente no âmbito da grafoscopia, quando se tem necessidade de ampliar os exames na área documentoscópica. Isto é o problema da parte achar que, por exemplo, o assistente técnico, para quê? Para que eu vou contratar um assistente técnico? Para isso. O assistente técnico, ele tem a visão que a parte muitas vezes não tem, porque o assistente técnico, em tese, é um perito na área. Por que em tese? Porque não existe uma certa obrigatoriedade do assistente ter o conhecimento, tá? O perito tem. Moralmente, o assistente técnico teria que ter, né? Porque se ele vai contestar o trabalho de um perito, um expert tem que contestar o trabalho de um expert. Tá? Fica complicado a pessoa sem o conhecimento realizar uma impugnação adequada. Tá? Gente, outro caso aqui, ó, ainda em relação a metadados. Olhem só, tem aqui esse caso em que temos aqui um criador do documento, PDF Creator. PDF Creator, gente, é uma biblioteca, tá, que é muito utilizada para criação de arquivos PDF a partir de outros arquivos. Tá? Similar também ao Primo PDF. Agora, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para data de criação e data de modificação contida nesse arquivo. Eu tenho aqui que esse arquivo, este PDF, ele foi criado no dia 14 de setembro de 2022, às 14 horas e 35 minutos, e ele foi eventualmente modificado, não sou o que estou dizendo, é o Peritos, ele foi modificado, tem um registro de modificação, no dia 5 de abril de 2023, às 10 horas e 43 minutos. Mesma pergunta. Como que pode ser atestado a integridade desse documento? Complicado, no caso dessa digitalização. Aí o arquivo original foi protocolado nos autos. Gente, o que está protocolado nos autos é uma cópia. Ponto. Se eu tenho o arquivo original, eu faço uma digitalização direta, ou seja, coloco no equipamento uma câmera, um scanner, uma multifuncional, enfim. Coloque no equipamento de captura de imagem, faço a digitalização, coloco esse PDF digitalizado nos autos, aquilo é cópia. Eu, como advogado, coloquei o documento protocolado nos autos. PDF no sistema eletrônico? Sim, é cópia. O original é isso aqui, ó. Se não for nato digital. Estamos falando de um documento que foi feito num computador, nato digital, foi impresso, foi assinado com caneta e digitalizado para o formato PDF. O original é o papel. Não é papel, é PDF nos autos, é cópia e ponto. Tá? Professor, onde é que peritos ele tem no Play Store ou é aleatório solto mesmo na internet? É solto. Esse aplicativo Fernanda, dá uma olhadinha aí no chat, porque quem foi que colocou? A Dineuza Amaral. Dineuza, obrigado.
ela colocou o link para download do Peritos, tá? Tá, ok. Dá uma Obrigada. olhadinha ali que tem essa opção de download, ele é gratuito, tá? Então, gente, o que a gente pode concluir aqui de tudo que a gente viu hoje? Que a gente pode... Em que ponto que a gente chega? Primeiro, abrir mão do documento original, com certeza, abre uma enorme margem para uma impugnação fundamentada do laudo pericial. No caso, eu posso impugnar um laudo que fez uma análise gráfica e não se atentou a essa questão de alteração por meio digitais. Não estou dizendo que o trabalho do laudo estaria errado. Estou dizendo que estaria incompleto. Eu posso impugnar um laudo dessa forma. Aí eu comprovo como assistente que há um problema aqui, aqui nessa cópia. E além disso, exames em cópias, como eu já falei e repito, são possíveis. Cadê minha caneta? Possíveis. Ou seja, existe a possibilidade de ser feito. Assim como também existe a possibilidade de não ser feito, de não for possível. Isso já cabe à avaliação daquele perito, tá? Então, exames em cópias são possíveis de serem realizados, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, as conclusões apresentadas devem apresentar as limitações relativas de, no caso, qualidade gráfica, se a qualidade permite ou não atestar alguma coisa naquele caso, tá? Ou, claro, em relação à procedência da cópia, da integridade da cópia. A assinatura é compatível com o fulano, porém, o arquivo apresentado, a digitalização, a reprografia apresentada possui as características X, Y e Z, nas quais colocam a sua integridade comprometida. Tá? Essas limitações não podem ser ignoradas pelo perito, devem ser consideradas. Muitos não consideram, devem ser consideradas, já que, claro, esse tema do nosso encontro de hoje, impacta diretamente na convicção do expert sobre o caso. Não tenham dúvidas sobre isso. Deixa eu ver aqui. Quando, antes de fazer o exame grafoscópico, você detecta que a assinatura foi transplantada de um documento original, não faz sentido fazer o exame grafoscópico, certo? Eu faço. Pode ser um transplante que nem mesmo a pessoa fez. Pode ser. Então, eu teria um problema de autenticidade da assinatura e também de um problema de alteração do documento. Então, não vejo nenhum problema em fazer o exame grafo e também um exame de sobreposição de traços para ver se é um transplante ou para ver, no nosso, não é o tema dessa live, mas um possível decalque, tá? Então, eu não vejo problema em fazer um exame grafo e também um exame para detectar algum tipo de transplante ou não, ok? A Cláudia, boa noite, professor. Estou tentando fazer a inscrição, mas não consegui pelo link que você mandou. Teria outro meio de conseguir? Então, provavelmente, pela hora, nós já encerramos o prazo de inscrições. Mas, Cláudia, você entra em contato com a escola e conversa com a gente que a gente dá um jeito em relação a certificado, tá? Não se preocupa com isso, não. Gente, eu vou colocar aqui algumas sugestões de bibliografia, tá? São obras excelentes que acrescentam muita coisa. Eu tenho aqui autores extremamente conceituados. Samuel Feuerhammer, que eu considero uma das grandes lendas da grafoscopia. Eric Simões. Temos aqui o Manual de Boas Práticas nos Exames Grafoscópicos. É gratuito, tá? Baixem aí nesse site, no site da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Tem aí um e-book da Rita, grande amiga minha, da Rita. Tem o e-book da Fabiana. O livro do professor André Monteiro, que está aqui acompanhando a nossa transmissão. É um livro que fala muito sobre identificadores da escrita. Isso, gente, esse tema, elementos identificadores da escrita, ele é, vamos dizer assim,
é meio que obrigatório para um perito, porque este tema tem relação direta com peso, valoração de características. Isso é um tema complexo. Eu acho que já fizemos uma live sobre isso. É um tema complexo, não, um tema polêmico. Tem gente que considera a valoração, tem gente que não considera. Valoração, eu acho que é uma coisa que está implícita no método científico da Grafo. Então, isso não pode ser ignorado. Alguns já devem ter escutado. A Grafo, ela é quantitativa. Aliás, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. O que isso significa? Justamente isso. A Grafo trabalha com peso nas características. Cada característica tem um peso diferente. Eu não posso atribuir a mesma coisa para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho isso que nós chamamos de elementos individualizadores, identificadores, enfim. Eu tenho isto que está diretamente ligado, identificação da escrita, individualização da escrita, ao método grafocinético, ao peso das características. Tá? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Deixa eu ver no chat. Boa pergunta aqui, ó. Frank Sandro. É possível alterar os metadados de um arquivo e tentar enganar o perito? Excelente pergunta. Olha, é possível. É difícil, mas não é impossível. Tá? Eu já vi casos de peritos, especialistas em computação forense, que dizem que é possível. Não é aquilo. Sempre vai. Não. Primeiro que eu não gosto muito dessa palavra sempre, nunca, dificilmente eu uso isso. Então, é possível? É. É por isso que eu disse. Não é porque o software não detectou que não haja algum problema naquele arquivo. Se o software detectou, excelente. Mas, o software não detectou. Então eu tenho que excluir a possibilidade de alteração? Não. Não é assim que funciona. Tá? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, meu óculos. Nadir Santana. Sim, tem o e-book do Péricles, da Renata. Gente, não sabia que eu estava tão ruim assim, não. Da Renata de Lamare. Sim, tem o e-book dela, é muito bom, recomendo também. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Gente, vamos lá. Estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Deixa eu parar aqui. Gente, sobre o certificado, tá? Todos aqueles que acompanharam a transmissão têm direito ao seu certificado, tá? Eu peço agora que vocês coloquem no chat o nome de vocês e o e-mail que vocês utilizaram lá no cadastro, tá? Rodrigo, eu vou falar isso aqui porque sempre me perguntam isso. Rodrigo, eu não pude participar da live ao vivo. Eu assisti, essa live está sendo gravada e será colocada no YouTube da escola. E eu assisti o vídeo gravado. Eu não recebi meu certificado e não vai receber. O certificado é enviado para aqueles que participam, está lá no aviso, quando nós fizemos a chamada do evento, e aqueles que participaram da transmissão. A pessoa que não participou da transmissão não irá receber o certificado. Tá? Então, coloquem aí de vocês, aí no chat, o nome de vocês. Vou dar um tempinho para que vocês coloquem. O e-mail que vocês utilizaram no cadastro, lá quando vocês. No cadastro não, na inscrição lá do Simpla. Tá? E hoje, que dia é hoje? Hoje é segunda não, hoje é quarta-feira. Eu acredito que até sexta, no mais tardar sábado, a escola faça o envio do certificado de vocês por e-mail. Tá? Alguém tem alguma. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, só dizer mesmo que a sua aula foi maravilhosa, viu? Perfeita, muita informação. Espero que tenha mais lives aí durante o ano, viu, professor?
Provavelmente teremos sim. Gente, eu vou tentar. Xiaomi, não sei se eu falei certo. Xiaomi 240, enfim, esse nome aqui. Você coloca aí o seu nome e o seu e-mail, tá? Aí no chat. E Raquel, aluna da escola, excelente perita, obrigado pela presença. Coloque o nome e o e-mail de você, o seu nome e o seu e-mail aí, e mande um e-mail ou uma mensagem para o WhatsApp da escola ou lá pelo Simplesmente contato a escola, que a gente conversa sobre isso, tá? Aí não tem problema não. A gente dá um jeito de negociar isso, ok? Não se esqueçam de colocar o e-mail e o nome de vocês, tá? Estamos chegando ao final do nosso encontro. Espero que todos vocês tenham gostado. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, a minha água está acabando. Bom, Rodrigo, queria falar rapidamente aí para não cansar a turma, te dar os parabéns. Você trouxe conhecimentos importantíssimos e que certamente vão ajudar a muitos peritos que ainda poderiam estar em dúvida como trabalhar com reprografia dos documentos, tá? Que isso daí é um caso sério para os peritos, tá? Mas eu tenho aqui a agradecer, dizer a todos, mais uma vez, reforçando que os seus cursos são nesse nível daí, é um nível de excelência, você tem muito conhecimento, transmite muita segurança, entrega muito conhecimento, tá? Então, vou te dar os parabéns aí. E hoje, as pessoas que participaram da live, sejam no chat, né, ou então debatendo diretamente com você, são pessoas inteligentes, com muita capacidade, e para nós, o que importa é a nossa união. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui em busca de demonstrar apenas a verdade através dos laudos que a gente produz ou nos nossos pareceres técnicos, tá? Então, te dou os parabéns aí, um grande abraço, e de repente a gente pode vir a fazer uma live aí, falando do perito, do assistente técnico, fazer um contraste entre os dois aí, fazer uma provocação com todos aqueles que forem assistir, fazer um grande debate, na verdade, porque ninguém sabe tudo, né? Então, o dia de hoje é um dia excelente para que a gente possa aprender cada vez mais também. Então, eu deixo meu abraço aí, obrigado pela oportunidade do convite, né, e de estar aí com vocês. Então, um grande abraço aí. Em breve a gente se fala. E assim que sair meu quarto livro, você está na lista aí para poder te entregar pessoalmente. Um abraço. Professor André, primeiro, muito obrigado pelas palavras. Ah, Convite feito, a live aceito com o maior prazer. E estou aguardando ansiosamente a sua nova obra. Vou colocar aqui de novo, gente. O professor André Monteiro tem um livro muito bom, eu já li o livro é maravilhoso. O livro essencial que fala justamente sobre isso que a gente falou no nosso finalzinho. Elementos identificadores da escrita. Gente, isso é obrigatório para um perito. O perito ele tem que conhecer sobre peso, valoração das características, o impacto que isso tem no exame, isso é muito importante, tá? Professor André, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado mesmo pela ilustre presença. Eu agradeço a presença de todos aqui nesse nosso encontro, todos aqueles meus grandes amigos, meus alunos. Obrigado. Ah, Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, sem nenhum problema. E eu já vi aqui que acho que todos aqui colocaram os seus contatos para o envio do certificado. Então, gente, vamos encerrar aqui o nosso encontro. Rodrigo, se me Oi? permite, só um segundinho, bem Sim, rápido, para sim. não cansar. Aqueles que forem do Rio de Janeiro, estiverem assistindo a live de hoje, coloco à disposição para vocês poderem conhecer a Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua México, no centro do Rio, tá? Nós temos aqui dentre os participantes o nosso amigo Leandro Silva, que é associado da PGERG. A PGERG ela faz encontros para a gente debater assuntos importantes da perícia, e outras coisas mais. Então, quem puder, dá uma olhadinha no site da PGERG, dá uma ligada para lá e, se interessar, só se associar, a gente terá um imenso prazer
em recebê-los por lá. Obrigado, Rodrigo. Gente, ó, essa associação eu tive o prazer de comparecer recentemente, acho que foi dia 28, uma sexta-feira, dia 28 de março, e teve um evento com o professor André. E, gente, é muito importante, os peritos que estão iniciando na área, é muito importante esse tipo de contato, tá? Não estou fazendo propaganda, nada disso, mas é muito importante que os peritos tenham esse contato presencial, esse network, conheçam outros peritos, tá? Peritos que acrescentem ao nosso conhecimento. E toda vez que tiver uma oportunidade dessas, seja no Rio ou em outro estado, mas nós estamos aqui no Rio, fiquem atentos em rede social, em Instagram, em Facebook, oportunidade para que vocês possam participar desses encontros, onde as pessoas trocam experiências, seja da GRAF ou em relação à perícia judicial, enfim, tudo que for acrescentar a vocês, eu recomendo que vocês participem, porque é uma coisa que ninguém pode tirar, conhecimento, ninguém pode tirar de vocês. Depois que vocês adquirem, é de vocês e ninguém pode fazer nada em relação a, vamos dizer assim, prejudicar o conhecimento. Isso já está com vocês. Professor, só uma Oi? pergunta. Esse é o outro professor que está ao seu lado, que eu, desculpa, não memorizei o nome dele, mas ele que vai ser o palestrante que vai dar vai ter uma live aí, vai ter uma palestra aí no Rio de Janeiro, né? De algum professor da mesma área que a sua. Eu não sei se é ele que está do seu lado, aí no Rio de Janeiro. É Sim. esse, não é esse Não, professor antes do seu lado? o professor André, já aconteceu no dia 28 de março, lá na Associação de Peritos do Rio de Janeiro, lá na Rua México. Sei que era Houve ele. um evento que ele foi o palestrante, sim, mas esse evento já Ah, aconteceu, só que a associação, ela costuma realizar encontros, que não me falha a memória, são mensais, e sempre tem algum tema que, via de regra, é pertinente ao nosso caso. No caso da não entendi nossa... perfeitamente. Eu pensei que ainda fosse ter essa live, porque se realmente fosse ainda ocorrer, eu pensei que ainda não tinha acontecido, eu ia dar sugestão para, como eu moro em Fortaleza, então tem outros colegas que moram em outros estados, né? Moram em outras cidades, se ia ter para transmissão, né? Para poder, quem mora em outros lugares, poder assistir, né? Era essa sugestão. Certo, entendi. Ah, bom, gente, alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes que nós encerremos? Quem, não se esqueçam de colocar aí no chat o e-mail de vocês, o nome e o e-mail, tá? Para que vocês recebam o certificado desse nosso encontro de peritos. Acredito que todos tenham colocado. Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Obrigado por terem ficado conosco aqui até esse horário. Espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado. Quaisquer dúvidas, quaisquer sugestões, podem falar ou comigo ou com a escola sem nenhum problema, que nós vamos atender a todos vocês, tá? Mais uma vez, o meu obrigado a todos. Beijo no coração de vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.